Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que já me acompanha aqui, vai lá, deixa sua avaliação, diz o que você tem achado desse episódio. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, aproveita, passa lá e começa a me seguir e me diz o que você tem achado desse espaço. @caroline.lemosf. A sua voz ela é muito bem-vinda aqui. Afinal, se esse podcast está existindo até o momento, é porque você traz a sua contribuição e a sua participação. É muito bom ter você aqui. O episódio da semana passada não deu muito certo, porque eu tentei jogar na plataforma, mas estava muito barulho, e aí eu decidi não gravar para que a gente tivesse um episódio de qualidade. E eu guardei para essa semana um episódio que eu considero muito especial. Falar sobre a dor, a minha dor, a dor do outro. Será que dentro de um relacionamento as pessoas conseguem observar a dor do outro? Será que dentro de um relacionamento, quando o outro fala, é levado realmente a sério? Ou será que existe aí uma diminuição da dor do outro? É interessante que durante esses 8 anos, mais de 8 anos aí de atendimento clínico, uma das coisas que eu mais observo nos relacionamentos é a diminuição da dor do outro. A minha dor ela é imensa, é imensurável, mas quando o outro ele fala algo sobre o que ele sente ou sobre o que ele pensa, eu simplesmente minimizo. Então, os casais geralmente maximizam a sua dor e minimizam a dor do outro. O interessante desse movimento é que muitas vezes é um movimento que é inconsciente. As pessoas elas tendem a maximizar as suas dores e minimizar as dores do outro. E na relação não seria diferente. Só que a grande questão é, dentro de um relacionamento no qual a dor do outro sempre é minimizada, no qual a dor do outro sempre é diminuída, como eu vou ter empatia por essa outra pessoa? Como eu vou saber que eu devo cuidar dessa outra pessoa? Como eu vou acolher essa outra pessoa se eu coloco a minha dor, se eu coloco o meu sofrimento sempre acima do outro e o do outro sempre abaixo do meu? Então, como eu posso cuidar do outro? Como eu posso acolher o outro se eu não consigo ter empatia pela dor dele? É interessante que os casais, em alguns momentos da terapia, eles não conseguem entender isso, mas esse é um ponto fundamental. A dor do outro, você não tem como mensurar. A dor do outro, você não tem como saber. A sua dor é a sua dor. O outro precisa respeitar. E quando o outro traz a dor dele, por mais que você considere pequena, é a dor do outro. Então não tem como você diminuir o que o outro sente. Você pode escutar o que o outro sente, você pode tentar compreender o que o outro sente, mas você não tem como diminuir o que o outro sente. E todas as vezes que você pensar em dizer, isso aqui é uma bobagem, isso aqui não faz sentido, para e pensa, e se fosse a sua dor? Para e pensa, e se fosse você sentindo isso? Como é que você gostaria de ser acolhido? E se fosse você que estivesse passando por uma situação dessa, o que é que você gostaria que o outro fizesse? As relações, elas começam a perder a conexão a partir do momento que você não tem a capacidade de ter empatia pelo outro, de ter um acolhimento pelo outro. E essa perda da empatia acaba gerando muitas consequências dentro da relação. E uma dessas consequências é justamente o afastamento emocional. Porque imagine para outra pessoa que sempre está ali colocando a vulnerabilidade dela, que sempre está ali se apresentando de forma vulnerável, mas sempre é descartada, sempre é diminuída. A dor dela nunca é escutada como realmente deveria ser. Então você quer que os seus problemas eles sejam resolvidos dentro da relação. Você quer que a sua dor ela diminua dentro da relação. Você quer que o que lhe incomoda, aquela pedra ali no sapato, ela saia. Mas você não quer ouvir o outro para poder tirar a pedra do sapato do outro.
E isso acaba sendo uma individualidade dentro da relação que não é saudável. É você pensar apenas em você, apenas na sua dor, apenas no que você está sentindo. É você não conseguir olhar para o outro e pensar no outro. Só que relacionamento é uma conexão, é uma construção entre duas pessoas. Então não tem como você viver uma relação de forma individualista, pensando apenas em você, pensando apenas nas suas necessidades, suprindo apenas o que você sente e o que você pensa. Existe uma outra pessoa que você escolheu compartilhar a vida. Então, quando as pessoas elas começam a se perder disso, a relação ela começa a caminhar de uma forma errada. A relação ela começa a ter um afastamento. Uma das coisas que eu sempre escuto na clínica são as mulheres reclamando da falta de capacidade dos homens de sinalizar para onde estão indo, porque acreditam na sua imaturidade que quando a esposa ela quer que o outro sinalize para onde ele está indo, acreditam que isso é querer colocar o cabresto. Só que se fosse ao contrário, você não saber para onde a sua esposa está indo, você não saber o que é que ela está fazendo, como é que você se sentiria? Então, quando é o homem fazendo o que quer, indo para onde quer, sem avisar, é cabresto, porque ele não pode sinalizar a esposa, senão ela vai estar mandando nele, vai estar colocando cabresto. Mas quando é ela que faz isso, aí não pode? Que tipo de relacionamento é esse? Que você observa o que dói em você. Incomoda as mulheres quando o seu marido ele sai e ele não sinaliza para ela onde vai. A mulher tem um nível de preocupação maior. A mulher ela tem medo que aconteça alguma coisa. A mulher ela gosta de se sentir segura, saber não, meu esposo foi em tal lugar. Eu sei que ele está nesse lugar. E isso é importante para ela. Isso não é colocar cabresto. Ela não está te pedindo para que você peça permissão para ela ir. Não, ela tá te dizendo só assim, ó, eu gostaria que você me sinalizasse para onde você está indo. E ter essa percepção é entender qual é a dor dessa pessoa. Mas quando você minimiza isso, é tipo assim, eu posso ir para onde eu quero e fazer o que eu quero, mas você não pode. Porque se você fizer, vai doer em mim. Mas quando eu faço, não dói em você. Porque eu tô dizendo que não dói, eu tô dizendo que não tem nada demais. A mesma coisa acontece com as palavras. Tem pessoas que são extremamente grosseiras com as palavras dentro do casamento. E quando o outro fala, diz, não, mas eu não falei nada demais, você é muito sensível. Mas vai o outro falar metade das palavras que escutou para ver o que vai desenrolar da relação. Então, quando a gente quer que o outro tem uma postura, mas a gente diminui o que o outro sente, automaticamente nós também passamos a não ser compreendidos dentro da relação. O casamento, ele só funciona quando a construção, ela existe de forma intencional pelas duas partes. Quando não existe essa construção de forma intencional, quando um acha que pode fazer o que quer e não se preocupa com os sentimentos do outro, a relação ela começa a desandar. Então não existe relacionamento no qual o casal eles não estão conectados para fazer o que precisa ser feito pela relação. E a relação não é individualismo. Eu me preocupo com o que dói em mim, mas eu não me preocupo com o que dói em você. Eu me preocupo com o que mexe em mim, mas eu não me preocupo com o que mexe em você. Eu me preocupo com os ciúmes que eu sinto, mas eu não me preocupo com os ciúmes que você sente. Eu me preocupo com a pedra do meu sapato, mas eu não me preocupo com a pedra que está no teu sapato. Essa é a grande construção negativa do relacionamento, que leva muitos casais ao divórcio, porque o casal ele não consegue perceber com empatia a dor do outro e como ele pode ajudar esse outro a superar essa dor. Ele simplesmente minimiza, ele simplesmente ignora. Ah, mas não tá doendo, não é bem assim, você é muito fresca, você sente demais, você pensa demais, você é muito emotiva. Será que realmente o outro é muito emotivo? Ou será que tá doendo? Ou será que tá incomodando? Como seria mudar a postura e perguntar pro outro o que é que te incomoda nisso? O que é que te dói nisso? Por que isso te machuca? Por que isso mexe com você? É difícil, né, escutar a opinião do outro. É difícil escutar o que o outro tem para dizer sobre a nossa mudança. É difícil escutar quando o outro coloca o dedo na nossa ferida. E é interessante parar para poder perceber isso, porque quantas vezes você negligencia o que o outro sente? Quantas vezes você negligencia o que o outro fala? Quantas vezes você diminui os sentimentos, as emoções, as percepções e até o olhar do outro em relação a você? Quantas vezes você diminui a opinião do
do outro? Quantas vezes você diminui o conselho do outro? É difícil conviver com alguém que sempre diminui quem somos. É difícil conviver com alguém que sempre nos coloca lá embaixo, que não tem a capacidade de reconhecer o nosso potencial. É difícil conviver com alguém que não tem empatia pela nossa dor, mesmo sem saber que dor é essa, mesmo sem nunca ter sentido essa dor. E o casamento, ele é o lugar que nos ensina justamente isso, a ter empatia pelo outro, a aprender a cuidar do outro, a aprender a amar o outro, mesmo que a dor dele não seja a mesma que a minha, mesmo que a dor dele seja, talvez para mim, irrisória, mas eu preciso respeitar a dor que aquela outra pessoa sente. Isso faz toda a diferença na relação. Como eu sempre digo para vocês, um lindo final de semana. Aproveitem para se conectar, aproveitem para olhar um para o outro, aproveitem para ser sinceros um com o outro, aproveitem para se amar, para tirar tempo juntos, para se curtir. Afinal, o amor é a construção mais linda que pode existir. O casamento é o espaço mais gostoso para poder estar e é o melhor lugar para trabalhar o seu autoconhecimento, para fortalecer quem você é enquanto ser humano, enquanto pessoa. Aproveite o final de semana, uma linda sexta-feira, que Papai do Céu te abençoe imensamente. Até o próximo episódio, sexta-feira, às 6 horas da manhã. É um prazer ter você aqui. Aproveita para compartilhar com os amigos e distribuir esse conteúdo se ele fez sentido para você. Até a próxima!